Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E o vídeo desta semana nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre a importância da literatura na compreensão dos textos bíblicos, né? Parece até um pouco redundante, né? Você falar de texto bíblico, que é uma literatura, e falar de literatura para a compreensão do texto bíblico. Mas a gente vai já já entender o que que é isso. Vamos nessa? Veja bem, não existe a ideia de que todo homem é homem do seu tempo, a menos que esta ideia seja só e somente só na condição em que o homem só vive em um determinado tempo e em um determinado espaço. Ele não tem outras vidas para vivê-la. Nesse sentido, tudo bem. Mas em si falando, né, a ideia quando se usa essa frase é de que o homem ele é intelectualmente o homem do seu tempo. Isso é impossível, porque nós pensamos aquilo que alguém já pensou, e aquilo que alguém já pensou, ele pensou de outro alguém, que pensou de outro alguém, que pensou de outro alguém. Ou seja, essa ideia de que cada homem é o homem do seu tempo, ela é completamente ilógica e completamente absurda. Então, nós pensamos aquilo que outras pessoas pensaram e escreveram. E a nossa mentalidade acaba estando permeada por essas condições, ou porque alguém concordou, compactou do mesmo pensamento de alguém anterior, ou divergiu em algum grau e foi mesclando outras correntes de pensamento, então chegou-se a um conceito, então nós estamos imersos nesse contexto, ou seja, nós estamos imersos em contextos anteriores, em pensamentos anteriores, em escritos literários anteriores a nós, nunca do nosso mesmo tempo. Nós temos aí, por exemplo, a ideia do relativismo. Isso alguém escreveu algo sobre isso, né? E pareceu fazer sentido. E isso não é de em um momento, não é de tempos odiernos, né? A ideia do relativismo ele pode ser remetido lá, nós voltarmos lá no século IV, por exemplo, quando isso aí já existia, tá? Os próprios sofistas tratavam disso também 300 antes de Cristo, tá? O que eu quero dizer é que existe, ou melhor, que nós devemos dar uma importância literária muito grande para que nós possamos chegar na profundidade semântica do texto bíblico. Se nós não fizermos, nós vamos chegar ao conhecimento do texto bíblico no que diz respeito à sua essência? Sim, nós vamos entender, nós vamos ler e vamos entender que Cristo, de fato, ele é o Filho de Deus, que de fato ele foi enviado por Deus para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e com Deus tivéssemos paz. Isso é a essência do texto, de qualquer texto bíblico, e nós vamos compreender isso. Tá? No que diz respeito à profundidade, a gente precisa então ter o conhecimento da literatura. Veja, há a necessidade de que nós possamos conhecer, por exemplo, toda a literatura grega para que nós possamos entender todo aquilo que é chamado de Novo Testamento, né, que eu prefiro chamar de aliança material, que é a promessa de Deus cumprida. Se nós não conhecermos com um certo grau de profundidade a literatura grega, nós vamos deixar de conhecer ou teremos muita dificuldade de nos aprofundarmos semanticamente nos textos do Novo Testamento, tá? E isso pode pegar desde Mateus até Apocalipse, tá? Então, a necessidade para que nós cheguemos, portanto, à profundidade semântica dos textos bíblicos, que nós entendamos isso. E por que isso? Porque todo o contexto, todos os autores que escreveram todos os livros, todos os evangelhos, o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas, o livro de Apocalipse, eles estavam imersos nesse contexto literário. E o que eles usaram para escrever foram letras, foram frases, né, foram textos. E esses textos, essas frases, eles estavam permeados de um contexto literário da época, né? Toda a herança literária de Roma é uma herança grega. E nós tínhamos um outro contexto literário também, que era a Tanakh, né? A lei, perdão, a lei judaica. Então, para que nós possamos entender, há necessidade que nós nos aprofundemos. Veja só, qual é a necessidade que eu tenho de ler, por exemplo, a Cosmogonia de Hesíodo para entender o texto, a carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso? Qual é a necessidade que eu tenho de entender os poemas de Homero para que eu consiga, então, me aprofundar no conhecimento da carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso? Veja, eu vou dar um exemplo para vocês. A carta do apóstolo Paulo, ela começa dizendo,
trazendo uma saudação aos cristãos daquela cidade. Depois ele faz uma síntese do que foi a obra de Cristo. Tudo isso no primeiro capítulo. Depois ele começa falando que os cristãos estão mortos. Depois ele diz que os cristãos foram vivificados. Né? E depois ele começa a tratar da família, ele começa a tratar da vocação, ele começa depois, no final, falar ali das armaduras de Deus. Mas por que Paulo escreve nessas condições? Veja, quando o evangelho começa a ser proclamado, nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, as comunidades cristãs começavam a ser formadas, ou seja, o evangelho pregado, as pessoas ouviram o evangelho, eram por ele, ao ouvirem a mensagem do evangelho, eram convertidas e passava-se então a formar as comunidades cristãs. E com isso eles começavam a se juntar para cultuar a Deus. Mas como eles iriam fazer isso? Porque eles vinham de práticas pagãs, de práticas idólatras. E como é que eles iriam então agora cultuar a Deus? Né? Então havia-se a necessidade de que algo fosse explicado acerca da obra de Cristo e o que nós devemos fazer depois de termos sido alcançados pela obra de Cristo. Qual deve ser a nossa conduta, então, a partir de então? E para que nós possamos entender por que Paulo fala muito sobre a família, por que ele fala da nossa condição de morto, por que ele fala das nossas práticas antigas, para que nós não andemos segundo os pensamentos dos gentios, que é o texto que ele usa. Então, é preciso que nós possamos entender a literatura do momento. Veja, a principal deusa da cidade de Éfeso era Artemis, para os romanos, Diana. Tá? Era Artemis. E como era que o culto a Artemis ele era feito? Veja que Artemis ela é a irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus, com Telo, acho que é esse, né? A deusa Telo. E essa deusa Telo teve dores de partos além da conta, dores muito intensas. E ela amaldiçoou a família. Né? Ela amaldiçoou, disse que a família não era para acontecer. E o culto à deusa Diana ou à deusa Artemis, ele era prestado por conta também do culto ao deus Dionísio para os romanos e ao deus Baco, né, os gregos. Então veja que o culto ele era feito de uma forma muito prostituída, digamos assim, né? Eram as sacerdotisas ali cultuando o deus Dionísio ou o deus Baco, e a partir dali os homens tinham relações sexuais com aquelas sacerdotisas, e as crianças iam nascendo e não tinham pai, não tinha mãe, eram meio que indigentes aqui, vou usar esse adjetivo porque não estou conseguindo me lembrar de outro aqui para poder citá-lo. Então era assim que acontecia, né? Então Paulo ele começa a descrever, olha, vocês estavam mortos. E a palavra que ele usa para mortos é cadáver, né? A palavra necros, no sentido de defunto. E um defunto faz o quê? Apodrece. A ideia dessa figura de linguagem que Paulo está usando ali comparativo, comparando a nossa condição antes de termos sido alcançados pelo Evangelho, na verdade comparando a situação dos cristãos ali de Éfeso, que também pode não, deve ser aplicado a nós, é de que eles estavam como cadáver, né, mergulhados na podridão, e essa podridão é podridão moral. E aí é só você lembrar agora como era o culto prestado a Dionísio, a deus Artemis, perdão, né, por meio de fornicação, por meio de prostituição e por meio de bebedice. Então, olha, vocês estavam nessa condição. Agora ele vos deu vida, né? E agora vocês precisam viver dignamente do evangelho que os alcançou. Lembra que não havia uma preocupação com a família, porque a deusa Artemis havia amaldiçoado as famílias por conta das dores de parto que a mãe dela teve ao dar à luz a ela e ao deus Apolo. Então Paulo começa a falar da importância da família. Tá? A importância do pai, a importância da esposa, a importância dos filhos, a importância do patrão, a importância do escravo. Então ele começa a tratar de tudo isso. E ele vai dizer, olha, no capítulo 4, para que vocês não andem segundo o pensamento dos gentios, para que vocês não voltem àquelas práticas dos gentios. Não andem como eles, porque vocês foram vivificados, vocês estavam naquela podridão, agora vocês foram vivificados. Vivam agora dignamente do evangelho que alcançou vocês. Né? E aí ele vai fechar o capítulo dizendo, olha, e para que vocês possam lutar contra os ardis de Satanás, contra as ações de Satanás, por isso que ele vai falar que a briga não é contra a carne nem contra sangue, né, e sim principados e potestades, para que vocês possam vencer esse desejo de querer ser como eles, vocês devem se revestir das armaduras de Deus. E ele começa a falar da fé, do escudo da fé, do capacete da salvação, começa a falar do evangelho, ele começa a tratar de cada armadura, fechando, portanto, a epístola nesse sentido. Então perceba que Paulo trabalha cada ponto de sua carta, de sua epístola, em função direta de como os efésios viviam antes de terem sido alcançados pelo evangelho.
né? Então perceba que existe uma relação direta. E como é que nós vamos, por que que nós podemos afirmar isso com uma certa certeza? Porque nós conhecemos a literatura dos gregos, a literatura da construção dos deuses, os poemas de Hesíodo, os poemas de Homero que tratam desses deuses, traz toda uma narrativa e perceba que o povo vive de acordo com a literatura anterior a eles. Nós somos movidos, nós somos conduzidos por isso. Não, nós não pensamos nada da nossa cabeça que seja próprio nosso. Nós precisamos rastrear a origem do nosso pensamento que vai conduzir, ou melhor, que vai fazer com que nós nos comportemos de determinada maneira. Então, é o contexto literário ali em torno da carta que nós precisamos entender para nós nos aprofundarmos no sentido da carta e entender por que que Paulo escreveu nessa forma, nessa construção, a carta aos cristãos da cidade de Éfeso, entendeu? Então é muito importante que nós conheçamos a história da literatura. Sem o conhecimento literário, sem entendimento da literatura, nós estamos fadados a ler qualquer texto de qualquer época, e a nossa compreensão não será tão profunda quanto poderia ser se nós conhecêssemos o contexto literário da época. Se formos ler um texto de um autor francês, que se passa em alguma situação que se passa na França, se não conhecermos, pelo menos de forma superficial, o contexto literário francês, nós não vamos entender quase nada do que o autor ali está escrevendo. Não vai fazer muito sentido para nós, tá? A mesma coisa se for um texto estadunidense, se for um texto brasileiro e assim por diante, tá? Então, o contexto literário ele é muito importante para que nós alcancemos a profundidade, tá? Porque todo autor ele vai estar imerso em um contexto literário e ele vai fazer uso desse contexto literário para poder escrever contrapondo ou compactuando, inclusive os mesmos termos serão usados para poder fazer a explicação do pensamento dele, tudo bem? Então, este foi o nosso vídeo desta semana, que Deus possa abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo para que ele possa aí se tornar mais relevante. Quando você comenta, quando você curte esse vídeo, o YouTube entende a relevância dele e ele sugere que outras pessoas o assistam também. Tudo bem? Se você deseja colaborar com o crescimento deste canal, você pode se tornar membro deste canal. Tem o nível 1, 2 e 3. O nível 1 apenas R$ 4,99, o nível 2 apenas R$ 7,99 e o nível 3 R$ 24,99. Você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal. Tudo bem? E se você deseja colaborar ainda mais, vai ficar um QR Code durante toda a exibição desse vídeo. Você pode também, por meio desse QR Code, ajudar no crescimento deste trabalho. Que Deus possa abençoar a tua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.